Vamos dirigir a Deus uma oração para nós começarmos a nossa aula de hoje. Maravilhoso Deus, eu te agradeço por cada filho, cada filha que aqui está, Senhor. E nós pedimos a tua graça para que o Senhor nos conceda sabedoria, inteligência, para aprendermos juntos, para entendermos aquilo que o teu Espírito vai falar. Em nome de Jesus, que os teus filhos sejam abençoados, que eles sejam tocados, que eles saiam daqui carregados de sabedoria, de conhecimento em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá para a nossa sexta aula. Hoje nós vamos estudar Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 45. Eu vou estar fazendo leitura. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu e se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Vamos começar a interpretar esses textos, então, versículo por versículo, ver o que nós podemos aprender dentro de uma hermenêutica do Espírito Santo, a pneumatológica. Nós vamos estar falando um pouquinho, eu vou estar falando um pouquinho aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração acerca desse texto aqui. O que você pode extrair desse texto, né? É lógico que o básico aqui é o relato, né, histórico da Maria visitando Isabel. Esse é o feijão com arroz, né? Qualquer um que lê ali vai entender isso e saber dessa história. Mas esse texto é cheio de revelações que nós vamos ver agora. Versículo 39 e 40, né, no PDF ali. Maria, após saber do ocorrido com Isabel, foi até a sua casa e nesse episódio temos o encontro de duas gerações. Maria é uma adolescente, uma jovem, de cerca de 14, 15 anos, que vai ver Isabel, que com certeza tem mais de 50 anos, porque ela já tinha passado o período dela de ter filhos. Então, é um encontro geracional, uma de idade avançada e uma menina. As duas geram algo divino e com propósito específico. Aqui nós podemos aprender que Deus tem um propósito para a geração dos pais e dos filhos, a união de geração para a chegada do reino dos céus. Nós aprendemos aqui que Deus está unindo duas gerações. Deus está pegando uma moça, está levantando uma geração que tem a ver com adolescentes, com jovens, e está usando também, fazendo um milagre através de uma pessoa da terceira idade. Então, nós vemos um encontro geracional aqui. Quando Deus vai fazer algo grande na terra, ele vai unir gerações. Deus, ele trabalha de forma geracional. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O propósito de Deus não é só para a sua vida. O propósito de Deus, quando nós somos salvos, é que as gerações futuras venham dar fruto. Então, lembre-se sempre disso. A nossa salvação envolve uma quebra de um roteiro, de um caminho errado que as gerações passadas estavam indo. Então, quando nós nos convertemos a Jesus, nós estamos garantindo o futuro das próximas gerações. E é esta a vontade de Deus, tá? Versículo 41. Quando Maria cumprimenta Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo, né? Imagina o nível da unção e a presença do Espírito na vida de Maria. Para pensar. A Isabel ficou cheia do Espírito só com o cumprimento, né? Só com a paz do Senhor, a mulher foi renovada. Imagina como Maria estava carregada de unção e de graça de Deus sobre a sua vida, né? Podemos entender, quando há uma união de propósito, a mover do Espírito Santo na vida de duas pessoas. Muitos chamam isso de comunhão de espírito. Olha só, Deus está unindo duas gerações aqui e Deus agora vai unir essas duas gerações com o mesmo propósito.
Uma vai ser mãe de João Batista, que vai preparar o caminho do Senhor, e a outra é a mãe de Jesus Cristo. Quando nós temos uma união de propósito, há essa chamada comunhão de espírito. Já viu esse termo? Muitas vezes a gente diz assim: bah, não consigo ter comunhão de espírito com outra pessoa. Por que isso? Porque quando há uma diferença de propósito, de interesse, há uma diferença de pensamento, de sentimento, né? Vai haver essa descomunhão, essa não vai estar ligado em comunhão de espírito. Para que nós estejamos ligados em comunhão de espírito, não quer dizer que toda hora nós vamos concordar, mas os pontos principais da obra têm que ser em comum acordo. Por exemplo, eu sei que cada um dos obreiros que trabalham comigo tem um pensamento, né? O importante é que nos pontos principais nós estejamos unidos. Agora, por exemplo, forma de pregar, um prega gritando, o outro prega calmo, um prega com esboço, o outro sem. Isso é individualidade, isso tem que ser mantido. A individualidade do dom tem que ser mantido, mas o propósito tem que ser o mesmo. Não pode haver uma doutrina diferente, um ensino fora daquilo, da visão que Deus passou para mim, que lidero. Então, quando há uma união de propósito, que nem aqui, há um mover do Espírito Santo. Quando Maria fala com Isabel, ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus, ela fica cheia, João Batista é tocado pelo Espírito Santo de Deus, a criança se agita, porque elas estão unidas por um propósito. Então, quando há união de propósito, um grupo se reúne e diz: não, nós vamos salvar essa cidade, nós estamos juntos para salvar essa cidade, cada um com a sua individualidade do dom, com a sua forma de agir, um ora mais, o outro prega mais, o outro canta, mas o propósito é o mesmo. Por exemplo, nosso ministério, nós estamos juntos para levar salvação para toda essa cidade. Então, o foco principal, o propósito é a salvação da cidade. O foco principal do meu ministério é a salvação de não crentes. Por isso que o nosso ministério não foca em agradar as pessoas crentes que já são cristãs de outros ministérios. Nós não vamos nos adaptar para eles, porque o meu foco e o foco que Deus me deu é a salvação dos não crentes, daqueles que nunca entraram numa igreja, ou daqueles que estão perdidos, até entraram, são simpatizantes, mas nunca tomaram uma decisão. Isso é propósito. Isso nós estamos unidos. Agora, cada um vai ter formas de fluir diferente. Um vai profetizar, Deus vai usar através da profecia, da revelação, outro vai ter a palavra da sabedoria, outro vai ensinar. São várias formas que Deus age. O Deus é o mesmo, mas o propósito tem que ser o mesmo, o foco principal. Ah, não, o foco principal é cuidar das tradições para mim. Eu gosto de costume, eu gosto da igreja tradicional. Eu quero que a Abapai vire uma igreja tradicional. Não vai virar, né? Então, assim, ó, procura um lugar que você vai se adaptar, porque ali não vai ser. Se precisar mudar mais ainda e ser mais diferente do que todos os outros ministérios, para eles vai ser um escândalo, mas para a cidade, se gerar salvação, eu faço. Então, assim, ó, quem trabalha comigo tem que estar disposto a estar nesse propósito. O propósito principal é a salvação da cidade. É isso que está havendo aqui. Para haver um mover do Espírito, tem que haver essa comunhão. Ministérios onde não há comunhão e união entre os obreiros nesse sentido, há diferenças de pensamento, há picuinhas nesse sentido, não vai haver mover do Espírito Santo. Um mover genuíno do Espírito Santo precisa haver comunhão de propósito. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Casamento tem que haver comunhão de propósito. Ah, a mulher quer ser empresária, o homem quer ser pastor, e aí acha assim, não vai dar certo, porque eu não atrapalho você, você não me atrapalha. Não vai dar certo. Tem que haver uma comunhão de propósito, de união. Não, eu vou te ajudar então. Tu vai ser o pastor, eu vou ser teu auxiliar, eu vou trabalhar para e vou investir em você. Tem que haver comunhão de propósito. Se não há comunhão de propósito, não pode casar. Se não há comunhão de propósito, não pode fazer sociedade numa empresa. Não pode haver sociedade entre pessoas que
pensam diferente, que têm visões diferentes. Por exemplo, alguém abre uma empresa e o seu propósito é servir com excelência. Não é a quantidade de serviço, né, que vai fazer, mas é a qualidade do serviço, mesmo que ganhe menos. Aí você faz uma sociedade com quem só quer ganhar dinheiro e quer pegar muito serviço. Não vai dar certo. São visões diferentes, propósitos de vida diferentes. Não tem como dar certo. É essencial na vida a gente escolher pessoas para estar do nosso lado que vão ter o mesmo propósito. Pessoas assim nós vamos ter confiança e vão estar conosco durante a vida toda. Versículo 42 e 43. Isabel reconhece o que está sendo gerado em Maria e honra ela. Ela foi sensível ao toque do Espírito Santo e a primeira coisa foi honrar. Muitas vezes perdemos bênçãos e sabotamos nosso crescimento por não honrar o que outras pessoas que ministram em nós carregam. E Isabel reconhece que o que a menina carregava era maior. É lindo quando uma geração mais velha honra e reconhece a graça que existe na mais nova. Ela tem uma revelação de que é Cristo que está sendo gerado ali. Em 1 Coríntios 12, 3, vai dizer que todo aquele que disser que Cristo não é o Senhor, seja maldito, anátema, e todo aquele que disser que é Cristo e é o Senhor e o Salvador, fala isso pelo Espírito. Então ela está tendo uma revelação de que Cristo está ali. Isso só o Espírito Santo pode fazer. O momento em que ela foi cheia do Espírito Santo, o que acontece? Ela tem uma revelação sobre Cristo. Vê como as coisas andam junto. E aí a gente começa a separar que há muitos moveres nas igrejas que não é o Espírito Santo genuíno. É o poder tocando e muito emocionalismo, e as pessoas não têm revelação de quem é Cristo. Agora, sempre vai caminhar junto na Bíblia. Ser cheio do Espírito e reconhecer a Cristo e andar como Cristo. Ser parecido como Cristo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado para não cair só no emocionalismo ou só conhecer o poder de Deus e não ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. São duas coisas bem diferentes. Existem pessoas que têm muita comunhão com o Espírito Santo e levam uma vida santa que agrada a Deus em tudo, e outras que às vezes têm uma vida bem tortinha, cheia de defeitos e de erros, mas são muito usadas com o poder de Deus. O que é isso? Essa pessoa conhece o poder de Deus. Ela é sensível ao poder, mas ela não tem temor, ela não tem comunhão e não tem uma revelação de quem é Cristo, quem é verdadeiramente o Espírito Santo. Então, ela, pela fé, vai ser usada com os dons, mas ela não tem uma revelação de Cristo. E nós temos que ter o cuidado para nós termos as duas coisas. Nós sermos sensíveis ao poder para fluir com poder e dons, mas ao mesmo tempo ter uma revelação de quem é Cristo na nossa vida, para assim o temor ser gerado dentro de nós. O temor é algo que só vem quando você tem uma revelação de quem é Cristo. Por exemplo, quando você chega, vê uma pessoa, você vai conversar normalmente. Agora, se alguém informar para você, não, aqui é o juiz da cidade, com certeza tu vai agir diferente. Com certeza tu vai cumprimentar diferente. Com certeza você vai receber na tua casa diferente. Por quê? Porque agora tu tem uma revelação que é uma autoridade que está na sua frente. Só o tolo ignora sinais assim. Ah, para mim tanto faz quem eu estiver falando, eu falo como eu quiser. Esse é um tolo. O tolo pensa assim. Existem pessoas que Deus deu autoridade e essas pessoas devem de ser honradas, respeitadas, ter um protocolo para se conversar, para se falar. Você não pode tratar como qualquer um, porque Deus ungiu essa pessoa com autoridade para te proteger e para te abençoar, não para te amaldiçoar. Mas não ter medo não significa que você vai agir com desonra. Então, entenda essa dinâmica de Deus trabalhar. Lógico, sem esquecer que Maria foi ficar com Isabel e aprender com Isabel, esse fluir de honra que gera algo divino para o mundo. A honra entre uma pessoa mais velha que está entendendo que a mais nova está carregando algo que é maior. Esse é o sentimento que um obreiro tem que ter.
O obreiro, ele não pode querer fazer igreja para ele. O obreiro tem que pensar que nós estamos preparando uma geração que vai ficar no nosso lugar. Então, quando você tem um filho adolescente, você tem que pensar em fazer igreja para essa geração, porque são eles que vão ser os obreiros que vão fazer igreja para os nossos netos. Você não pode pensar, eu quero uma igreja que cante louvores do meu gosto, do meu tempo. Aí a gente, eu, por exemplo, eu cresci num lar evangélico. Os louvores do tempo que eu era menino, os primeiros louvores que eu cantei eram de disco. Ah, tem gente aqui fazendo, aqui na live, que está vendo essa aula que nem sabe o que é um disco, garanto. Nunca viu falar nos bolachão, não é nem o CD, é disco, né? É fita cassete. Agora, eu não posso guardar isso do meu tempo da conversão e querer cantar aqueles louvores do tempo da minha conversão, por quê? Porque a adoração, ela vem de acordo com o avivamento que está acontecendo, com a cultura da época, do que Deus está fazendo. Então, eu não posso querer trazer a minha infância, a minha juventude e agora despejar nessa nova geração para que eles venham gostar dos mesmos louvores, do mesmo tipo de mensagem, daquilo que eu gostava quando era jovem. Não vai funcionar. Os mais velhos têm que cuidar dos mais novos e preparar tudo para eles poder fluir. O evangelho ele tem que ser atraente para essa geração que está vindo, porque são eles que vão continuar. E ali muitos ministérios erram por querer manter tradições. E um dos erros principais que pode haver é uma disputa geracional de pessoas mais velhas querendo manter tradições, querendo manter liturgias. Não estou falando de pecado, não estou falando para liberar o pecado. Eu estou falando de tradição. Ah, nós tinha a tradição de cantar hino da harpa antes do culto. Aí vamos cantar igual, mas não faz sentido hoje mais. Não faz sentido não dar liberdade para as pessoas adorar com o que elas quiserem. Não faz mais sentido isso, porque aquilo fazia sentido há muitos anos atrás, quando as pessoas vieram evangelizar aqui e não sabiam cantar nada, não tinha retroprojetor, não tinha como as pessoas saber a letra, então foi feito um inário, que era o retroprojetor da época. Cantava-se com o inário para poder ajudar as pessoas a crescer na adoração. Hoje não faz sentido você fazer sem entender o propósito. E por isso que tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: tradição é a fé viva dos que já morreram e a fé morta de quem está vivo. Porque quando você não entende o propósito do que tu está fazendo, quer dizer, o porquê que eu faço isso? Por que que vamos cantar esses louvores aqui? Por que que temos que orar e depois pregar e depois fazer? Por que que tem que manter essa ordem sempre? Tem que entender o porquê. Agora, eu sou da teoria, não da teoria, mas da escola que eu aprendi, a gente tem que dar liberdade para o espírito. Então, se a pessoa vai dirigir o culto e ela sentir de dar um testemunho no começo do culto, sentir de orar no começo do culto, ou pregar no começo do culto e cantar depois, faça conforme o espírito dirigir. Essa direção completa, o controle do Espírito Santo tem que ser dado. Lógico, com ordem e decência que Paulo fala. Quando eu falo de dar liberdade, não quer dizer que agora todo mundo vai se atracar a pregar, ao profetizar. Temos falando de ordem aqui. Paulo disse: um profetizar, os outros ouçam e julgam. Não é para ficar todo mundo ao mesmo tempo falando, todo mundo ao mesmo tempo profetizando. É esse limite que as pessoas às vezes não entendem. Elas acham que dar liberdade para o espírito é deixar ela fazer o que ela quer. Não. Isso é libertinagem, não é liberdade. Liberdade é quando você tem responsabilidade. Então, quem dirige o culto, ele é livre porque ele é responsável pela primeira parte do culto. Ele sabe que ele tem um tempo determinado para fazer as coisas, mas se ele sentir de cantar, ele canta, se ele sentir de trazer uma palavra, ele traz, se ele sentir de dar um testemunho, então você deixa livre para o Espírito agir.
Nós estamos vendo aqui que esta pessoa mais velha está honrando o que a mais nova traz. Qual que é o erro que as pessoas mais velhas sempre acabam errando? Elas querem obrigar os mais novos a reconhecer elas como alguém que é melhor. E nós estamos vendo aqui o contrário. Nós estamos vendo aqui esse fluir dos dois lados, mas Isabel primeiro. Isabel vê, meu Deus, o que essa mulher está carregando, essa menina é o Salvador, é muito maior do que o que eu estou carregando. Tanto que eu sinto uma graça nessa menina, quando ela fala, que eu fico cheio do Espírito. Que honra receber essa menina na minha casa. Por isso que nós, mais velhos, temos que tratar os mais novos assim. Olhar para eles não com desdém, a geração que mimimi ou fala mal da nova geração. Não. Deus, ele não perde o comando e a igreja ela vai permanecer. Vai ser dessa geração de jovens, de adolescentes, de pré-adolescentes, eles vão continuar. E nós temos que acreditar nisto. Aí Maria ela honra também, porque ela vai lá entender um pouco sobre criação de filho, entender um pouco sobre gerar com a pessoa mais experiente. Ela vai lá também honrar Isabel. Então ela não faz independente as coisas. O problema muitas vezes do jovem é que ele quer ultrapassar sinais, ele quer forçar as coisas, ele quer usar a rebeldia, a força. E quando nós entendemos que é pelo Espírito, não é por força, né? Nós vamos buscar a comunhão, a comunhão. Cada um vai saber o seu papel e vai buscar a comunhão. Por isso que sempre o crente mais experiente, ele vai abrir caminho para os outros serem usados. Qual que é a igreja que vai ter muito problema? É quando a pessoa acha que tempo de igreja garante para ela sempre uma liderança. Ah, não, eu estou aqui há 10 anos, então é injusto eu sair de uma função e entrar alguém novo. Meu Deus, essa pessoa ela está sendo um câncer na igreja, porque ela não deixa ninguém crescer daí. Ela é como uma árvore grande que não cresce nada em volta. Por quê? Por causa que ela acha que aquele lugar não pode ser tirado, e ela tinha que ter um pensamento bem diferente. Sabia que o sacerdote, no seu serviço ministerial no Antigo Testamento, começava com 30 anos e com 50 ele parava? Com 50 anos ele não ia mais fazer o sacrifício porque agora ia entrar sacerdotes novos, e esses sacerdotes que tinham mais de 50 anos iam agora adorar ao Senhor e ensinar os mais novos. 50 anos. Então era 20 anos de ministério, né, exercendo o ministério principal do sacerdote. E depois era conselheiro e ensino. Então é esse pensamento que as pessoas mais velhas têm que ter, ensinar e dar lugar para os mais novos fazer. E isso vale também na idade da fé. Nós prepararmos uma geração e pessoas mais novas vir fazer. Nós não podemos querer fazer tudo ou querer aparecer, mas preparar uma geração para fazer. E essa geração depois vai fazer, vai aprender e vai preparar outra geração para fazer. Versículo 44. Então, aqui, ó, só para terminar ainda, né? A questão da honra, que muitas vezes nós perdemos bênçãos porque Deus ele tem um hábito muito peculiar e curioso. Deus coloca suas bênçãos em pacotes que a gente não reconhece muitas vezes. Então, às vezes, Deus quer abençoar a gente e é com aquela pessoa que a gente pensa assim: não, essa pessoa aqui não tem conhecimento, essa pessoa não tem unção que chegue. Ah, essa pessoa aqui não pode ser ela que a bênção vai vir através dela, a porta vai se abrir. Não tem cara de quem tem poder e a gente acaba desonrando, porque a gente cria um estereótipo de que a bênção vai chegar de um jeito. E não, Deus, presta atenção nisso, Deus tem o hábito de esconder grandes bênçãos em pessoas que você acha improvável de te abençoar. Por isso, esteja sempre atento e honre a todos. Honre a todos que Deus colocou na sua frente. Honre as pessoas que você acha que estão no mesmo patamar, abaixo de você, ou pessoas que são liderança. Honre a todos, porque nós nunca sabemos quem é a chave, quem vai ser a chave que vai abrir a porta. E para isso nós temos que honrar. Então, honre a todos.
versículo 44. Existem pessoas que Deus traz até nós para que haja alegria no gerar do propósito. Pessoas que são enviadas por Deus para caminharmos juntos. Ó, existe três tipos de pessoas. Existem pessoas que Deus une com o propósito, tipo Abraão e Sara. Existe uma aliança de propósitos, de promessa. Existem pessoas que passam na nossa vida para nos servir, tipo o Eliasar, que andava com Abraão, que Abraão achou que ele ia ser o filho, e serviu Abraão com excelência todo o tempo. São servos. Existem pessoas que vão passar na nossa vida e vão sair, que nem Agar e Ismael, o filho gerado na carne e a concubina, passou na vida, foi servir um tempo, mas vai passar. Não adianta querer levar junto, porque vão passar. Não vai permanecer do nosso lado. Só vai permanecer quem Deus colocar e unir o propósito. E existe pessoa que vem só para tribular e nos moldar mesmo. Existe pessoa que é ferramenta. Por exemplo, não é que Deus predestinou Judas a ser o traidor. Havia uma vaga. Alguém ia trair o Messias. Judas apenas se encaixou na vaga. As atitudes, o coração dele fez ele se enquadrar naquela vaga que foi profetizada, que um amigo ia trair. Então, assim, ó, qual a vaga que você está ocupando? O teu coração, como ele está? Entende? Olha para as atitudes de Judas, como eram, questionando, sempre questionando. Ah, esse dinheiro aqui tinha que ser dado aos pobres, que desperdício, né? Jogar nos pés de Jesus. Sempre questionador, sabe? Uma pessoa assim que muitas vezes escondia suas intenções para parecer que era fiel, mas era um questionador. Então, lá na frente, essa pessoa vai trair. Lá na frente, essa pessoa vai ser usada por Deus para nos moldar. Então, mas a nossa preocupação não deve ser com quem vai nos trair. Nosso foco tem que ser quem eu sou. Quem eu sou na vida dos meus amigos. Quem eu sou na igreja. Na vida do pastor. Quem eu sou na vida dos obreiros. Eu me encaixo para ser o próximo traidor, ou eu sou aquele que vai caminhar e ter uma aliança de propósito, ou eu sou um servo. Eu estou aqui para servir, mas eu não concordo com muita coisa, e eu quero mesmo ir embora daqui, quero outro lugar, eu sei que os propósitos de Deus são maiores, não vai ser aqui. Pode ser. Tem muitos que vão servir como servo, não vão ser filhos, e outros vão ser como filhos, vão ser pessoas que vão levar adiante a herança, vão levar adiante o propósito. Então, quando você tem o mesmo propósito, isso garante permanência. O segredo para quem é líder aqui, ó, obreiro, como é que tu escolhe pessoas para discipular, pessoas que você vai oportunizar, pessoas que você vai passar adiante o bastão? Primeiro de tudo, aliança de propósito. Se não tem o mesmo propósito, você começa um trabalho, a pessoa não quer ganhar aquele lugar, já quer sair para outro, já quer fazer outras coisas, não adianta, essa pessoa ela não vai permanecer. Eu conheço de longe, eu não falo, mas eu conheço de longe uma pessoa quando ela só bajula e quando ela honra de verdade. Quando a honra, há interesse de estar perto, há interesse de aprender. E quando é só bajulação, são só palavras, não consegue esconder por muito tempo. Chega um tempo que a pessoa deixa na cara que ela não tem interesse em aprender com você. Ela não tem interesse em andar do teu lado, porque ela já tem pessoas que ela acha que são melhores, que sabem mais. Essa pessoa ela vai abandonar lá na frente. Ela vai largar. Ela não vai permanecer. Então é muito interessante você estar atento aos sinais, porque não dá para chorar de um Absalão trair a gente quando a gente que cria o Absalão. Davi, ele sabia que o filho era sem vergonha, sabia que Absalão estava fazendo um engodo para ele, mas foi deixando. Ele criou a cobra para picar ele. Absalão fez o que fez, acabou sendo morto, entende? Por um servo de Davi, um servo fiel. Joabe foi lá e matou. E disse: Olha, tu não tem coragem de acabar com teu filho, eu vou acabar porque esse cara aqui é encrenca, esse cara aqui é um traidor, esse cara aqui vai te matar, esse cara aqui, pode ser do teu sangue, mas você está confundindo as coisas. Esse cara aqui você não pode deixar permanecer.
Então, tem pessoas que nós temos que estar atento aos sinais, os pequenos sinais que a pessoa dá, as pequenas contradições, as pequenas coisas, isso tudo mostra se a pessoa tem um coração alinhado ou não. Lógico, existe a pessoa que precisa entender para estar junto. Tem muitas pessoas que eu sei que às vezes eles não são rebeldes, eles não têm maldade, mas eles precisam entender o que fazer para daí fazer. E eu fui uma pessoa assim por muito tempo, né? Eu preciso entender para me poder honrar. Se eu não entendo o que a pessoa está fazendo, eu fico um pé atrás, porque eu tenho as minhas crenças. Então é lógico, você tem que saber discernir. Tem o ignorante que precisa de conhecimento, de sabedoria e ele vai ficar do teu lado, e existe o rebelde. Ele sabe as tuas intenções, ele sabe o que você quer, mas ele quer fazer do jeito dele. Ele, se tu sair de perto, ele vai fazer do jeito dele. Ele não quer aprender, ele não quer ficar com você, tá? Continuando, o que que diz o versículo 45? Diz assim: Feliz é aquela que creu e que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Nós vamos cumprir um propósito e receber as promessas de Deus se crermos. A fé relacional que conhece e confia, não o mérito. Então aqui o texto está dizendo, ela creu, por isso recebeu. Por isso ela vai viver algo extraordinário na sua vida, porque ela acreditou. Existem muitas pessoas que não vão viver o extraordinário na sua vida, porque elas não creem. Elas não conseguem acreditar, elas têm muito medo. Existem pessoas que Deus tem planos maravilhosos no ministério e não vão cumprir, porque tem medo de perder o serviço, tem medo de passar fome, tem medo de passar necessidade, tem medo de trocar de serviço, tem medo de viver aquilo que Deus quer. Sempre, escuta isso, sempre o propósito de Deus vai exigir fé. Tudo que só exige comodismo, vai chegar um tempo que você vai estagnar. Não é o propósito de Deus. É de fé em fé que nós vivemos. O justo viverá pela fé. Então é desafio vencido, é maturidade naquele lugar e novo desafio. Nunca parar, nunca se acomodar. Deus não nos chamou para nos acomodarmos. Vivemos acomodado. Ah, eu estou com um serviço bom, que ganho bem, então eu não posso arriscar, eu quero estabilidade para a minha vida. A fé é uma estabilidade em Deus. A fé, ela exige que você abra mão da estabilidade racional. Não tem, a fé ela não vai ter uma lógica da administração da terra. A fé, viver por fé, é uma administração celestial, onde Deus vai administrar tudo. Deus vai cuidar de tudo. Então, imagina se eu não tivesse fé, eu nunca viria para Cerro Largo, largar o serviço que eu estava, a minha esposa trabalhando, para começar o ministério aqui, eu morar com a minha mãe novamente, trazendo a minha esposa. Nunca. Se você não tem fé, você não faz, porque você quer comodismo. Você vai querer o cenário perfeito, você vai querer dizer para Deus, não, eu só vou se tiver uma casa assim assim, se for para ter carro assim assim, se for para já tudo tiver pronto, e não vai funcionar. Com Deus, para viver o extraordinário e as promessas de Deus, é necessário crer. E crer é uma fé prática de obras. Então, toda vez que a fé, você vai usar a fé, se você ficar na carne, você vai ter medo. Se você ficar no espírito, você vive o sobrenatural. A fé não nos deixa escolha. Andar por fé é andar sobre as águas. Voltou para a lógica humana, afundou. É o lugar mais perigoso. Voltou para a lógica celestial, é andar com Jesus sobre as águas e viver o sobrenatural. Não existe como você viver por fé, exercer um ministério de fé, ter um sucesso profissional de fé, sem vencer o medo. É essencial coragem, enfrentar os medos. Aí nós vemos o cântico de Maria, que é Lucas 1, 46 ao 55. Eu não vou fazer a leitura aqui, você faz a leitura depois de Lucas 1, 46 ao 55, que é um cântico. Maria entoou um cântico dele. A alegria compartilhada
Primeiro eu vou falar sobre adoração, ó. A alegria compartilhada se multiplica. A tristeza se expande ao ser ocultada. A alegria ao ser repartida. Olha que curioso. Ela está compartilhando a alegria aqui. Ela está adorando pela graça recebida. Muitas vezes nós ficamos tímidos e não compartilhamos a alegria. E isso é um erro. Toda bênção, toda vitória tem que ser compartilhada, porque isso gera fé e multiplica a alegria, né? E a tristeza, quando é que ela cresce? Ela se expande quando ela é ocultada. Quando você oculta a tua tristeza e vai ocultando, não quer falar, não quer abrir teu coração, essa tristeza cresce. Tristeza você tem que também falar, verbalizar, para que você possa entender da onde ela vem. Porque se você reprimir a tristeza só, não confessar, confessar em Deus, confessar com alguém, conversando, essa tristeza ela vai se expandir. Quanto mais você oculta, maior ela fica. E a alegria ao ser repartida. O louvor aqui é uma expressão da alegria e gratidão ao Senhor por ter um chamado pela honra de gerar algo divino. Ela, assim como Ana, em seu cântico em Samuel, 1 Samuel 2, 2 ao 10, exalta a Deus e vemos que sua mente está repleta da palavra de Deus. Todo esse louvor de Maria está baseado na Bíblia, porque Deus, ele levanta o humilde, ele abate o soberbo. Ela usa ali textos do Provérbios. Note que o louvor dela, note que Maria, ela vai entoar um louvor, mas ela é conhecedora da palavra. Ela conhece a Torá, ela conhece, né, o Talmud, ela conhece as Escrituras. Então ela está adorando com as Escrituras. Nós temos que ter muito cuidado com a adoração quando ela foge daquilo que é a verdade bíblica. Tem louvores que não condizem com aquilo que Cristo é. E nós temos que ter muito cuidado para nós não usarmos o louvor como algo que só massageia o nosso ego, ao invés de gerar uma transformação e nos unir a Deus. Todo louvor, ele tem que ter um foco. Nós nos unirmos a Deus, não é nos emocionarmos, é nos unirmos a Deus. O louvor tem que engrandecer Deus. Através dessa exaltação é que Deus habita no meio do louvor. Então, o louvor que fala da minha dor, da minha alma, que eu sou bom, que eu fui abençoado, que fala muito em eu, ele não é um louvor bíblico. O louvor bíblico é aquele louvor que nós entoamos e adora somente a Deus. Outro ponto interessante é a humildade de Maria, que nesse louvor reconhece sua condição de vulnerabilidade e necessidade de um Salvador, não como uma imaculada. Olha só, eu garanto, assim como Paulo não aceitou a adoração, Pedro não aceitou a adoração, se Maria estivesse viva, ela ia se escandalizar com uma igreja que trata ela como uma imaculada, que honra ela da mesma forma que honram Jesus. Ela ia se escandalizar com essa loucura, porque a própria Maria reconhece que Deus atentou para a miséria dela, que Deus atentou para a pobreza dela, que Deus veio para trazer salvação para ela. Ela mesma reconhece a sua vulnerabilidade, a sua necessidade de um Salvador. Então, nós vemos a loucura que é e a falta de entendimento das pessoas, querendo honrar Maria, honrar Pedro, honrar Paulo, como seres que são como Jesus. É loucura. Eles nunca aceitaram essa honra, nunca quiseram e nunca aceitaram ninguém interceder por eles, achando que eles poderiam interceder a Deus. Sempre eles honraram a Jesus, assim como Maria está honrando quem é verdadeiramente o Salvador. O homem é tão crente quanto a sua humildade. É a qualidade que está disponível a todos. Os dons, nem todo mundo vai fluir. Tem uns que vão fluir na revelação, outros não. Outros vão fluir na cura, mas a humildade é acessível a todos. Qualquer crente pode se tornar humilde. Então, a humildade é uma qualidade que revela o nosso cristianismo. É impossível você ter um cristianismo profundo, uma espiritualidade profunda e ser orgulhoso. Provavelmente você não está recebendo o Espírito. Em João
3:7, se não me falha a memória, vai dizer: o que é gerado do espírito é espírito, o que é gerado da carne é carne. Se eu leio a Bíblia e fico orgulhoso do meu conhecimento, isso gera orgulho, é porque eu estou gerando na carne. Orgulho é da carne. Se eu leio a Bíblia e esse conhecimento me torna humilde, é porque isso está sendo gerado no espírito. O que é gerado do espírito gera espírito. O que é gerado da carne gera carne. Se o meu conhecimento bíblico gera revolta e eu fico discutindo com as pessoas, eu fico irado, o que é da carne gera carne. Eu estou gerando na carne. O que é do espírito gera o quê? Frutos do espírito: mansidão, paz, gozo, temperança. Então, o que está sendo gerado? Você tem que ter essa sensibilidade. Eu estou pegando essa mentoria, eu estou pegando isso aqui da Bíblia e tá gerando o que dentro de mim? Está gerando humildade, está gerando gratidão, está gerando louvor, está gerando uma mente mais forte, está gerando fé. Isso é bom, então eu estou pegando no espírito. Agora eu estou pegando a mentoria para sair debater com os outros, mostrar que eu sei, provar que os outros estão errados, para me mostrar na pregação que eu tenho muito conhecimento, né? Então, isso está sendo gerado na carne, isso não está sendo gerado no espírito. Eu estou aprendendo aqui para acusar os outros quando estão fazendo coisa errada, né? Está sendo gerado na carne, entende? Então, assim, vamos gerar pelo espírito. É incrível a revelação e consciência que o que está sendo gerado é para a salvação do mundo. Nesse louvor, ela revela que aquilo que Deus está gerando não é para honrar ela ou gerar salvação só para ela. Ela sabe que é pro mundo. Tudo que Deus faz na nossa vida é para gerar salvação pro mundo. Deus não está interessado em exaltar ninguém individualmente, a não ser seu filho. A vontade de Deus é revelar Cristo através da nossa vida e que ele seja exaltado e engrandecido. Por isso, temos que ter cuidado com essa teologia que diz que Deus quer me exaltar. Não, Senhor. Deus quer engrandecer o nome do seu filho e que todo joelho um dia vai se dobrar. E tudo que acontece através de mim tem um foco: fazer Jesus ser conhecido lá fora, no mundo. Toda bênção que eu recebo é uma prova do amor de Deus, não só por mim, mas que Deus quer amar o mundo, quer demonstrar esse amor para o mundo, quer demonstrar essa salvação para o mundo, essa prosperidade para os outros. Tudo é nosso, tudo é em conjunto, em comunhão. O Pai nosso que está no céu é nosso. Tem que ter essa mente coletiva. Eu não sou pastor só do Ministério Abapai, eu sou pastor de Cerro Largo, das cartas do Apocalipse ao anjo da igreja que está em Filadélfia, que é uma cidade. Não é ao anjo da igreja denominação tal, Assembleia de Deus, quadrangular. Você tem que ter uma mente plural, uma mente coletiva, uma mente de cidade. Deus chamou você para ganhar a tua cidade. Você quer de Cerro Largo, é Cerro Largo. Você quer de outra cidade, é de outra cidade. Deus confia em você a salvação da cidade. Por isso que não pode haver barreiras para você ajudar outros irmãos ou ajudar qualquer tipo de pessoa, porque você foi chamado para a salvação de uma cidade. O mínimo de um chamado de uma pessoa é uma cidade. Então você tem que ter esse é o pensamento mínimo. Não pode pensar só na igreja. Você está menos que o mínimo. Você tem que pensar na cidade. O que você carrega é para a cidade. A unção que Deus te deu é para a cidade, não é só para a igreja Abapai, não é só para a igreja que tu congrega, é para a cidade. Deus te chamou para uma cidade. Note que há algo profético nesse louvor, no verso 48, que ela fala que ele seria o Messias. Está falando que ele vai reinar, que o seu reino ia durar. Então, aqui ela está profetizando acerca do seu reino. Há uma ligação muito forte entre adoração, intercessão e ministério profético de todos os santos. É só olharmos o livro de Salmos, que é o inário oficial de Israel. Você sabia que o livro de Salmos é o inário oficial de Israel? Eles são todos louvores que eles cantam. Então, há uma ligação muito forte entre a adoração, quando nós louvamos,
a intercessão e o profético. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento, quando Eliseu queria profetizar, chamava o tangedor. Nós vamos ver que a adoração, ela estimula o ministério profético. E o louvor, ele profetiza acerca de coisas que vão acontecer. Por isso que onde tem uma adoração forte, o ministério que tem uma adoração forte, vai ter um profético forte. O ministério profético se desenvolve através dessas duas coisas, adoração e intercessão. Aonde tem oração, vai ter profecia. Aonde tem adoração, vai ter profecia. Aonde é fraca adoração e o povo não gosta de orar, o líder não gosta de orar, os obreiros não gostam de orar, não vai ter fluir dos dons proféticos, porque está intimamente ligado. Vamos lá, particularmente eu amo o verso 53, pois revela o desejo de Deus satisfazer a fome dos corações desejosos em ver e conhecer a Deus e ignora aqueles que acham que conhecem o suficiente. Satisfez o coração dos famintos e despediu os ricos vazios. É o que tem no cântico. Revela o quanto Deus quer abençoar aqueles que têm sede de mais, que querem mais do Espírito Santo, que querem mais poder, que querem mais conhecimento. Quando você tem fome e sede, o teu desejo é conhecer Jesus, é viver coisas sobrenaturais. Deus ama pessoas que reconhecem a sua pobreza. Bem-aventurado é os pobres de espírito, aqueles que sabem que são carentes, que necessitam da graça, que necessitam do poder, que necessitam da unção, eles têm sede disso, eles têm fome disso, eles precisam de conhecimento. Você que aqui está, você está manifestando uma fome por conhecimento. Sabe o que vai acontecer? Deus vai acrescentar sabedoria para você todos os dias, porque é assim que a sabedoria brota, pela sede de conhecimento. Vamos lá, uma observação aqui. Nós vamos ver que nesse cântico ela está falando de pobre e rico, e como eu falei numa das primeiras aulas, o Evangelho de Lucas ele frisa muito assim essa parte dos ricos, dos pobres, da exaltação dos pobres, da humilhação dos ricos, fala muito de distribuição e baseado nisso, por volta de 1960, 70, começou uma teologia chamada Teologia da Libertação. A origem e o contexto. Surgiu na América Latina a partir de 1970, 60 e 70, cresceu em meio a situações de pobreza extrema, ditaduras e desigualdade social. Então a teologia da libertação, deixa eu explicar, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o que travou de a escravidão, a abolição da escravatura, foi a Igreja Protestante, porque os Estados Unidos é um país protestante. E por causa de uma visão capitalista de acúmulo de riqueza, a igreja se posicionou, uma grande parte, contra a abolição da escravatura. Muitas pessoas não sabem, mas os mais ferrenhos que lutavam contra a abolição da escravatura eram cristãos protestantes. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com a questão que capitalismo é um sistema humano, socialismo é um sistema humano. O sistema de Deus é reino dos céus. Por causa desse abuso, criaram uma teologia contrária, uma teologia que é focada em restabelecer uma igualdade social. É chamada a teologia da libertação. Foi fortemente influenciada no Concílio do Vaticano, essa aqui é a da Igreja Católica, e pela Conferência de Medellín. Ideia central: Deus se revela de forma especial na vida e na luta dos pobres. Quer dizer, a visão teológica é que Deus veio para acabar com a desigualdade social. A fé cristã deve ser traduzida em ação contra a injustiça social. Essa teologia entende que o pecado não é só individual, mas também estrutural, sistema econômico e político que oprimem pessoas para poder enriquecer. A missão da igreja inclui transformar a sociedade, não apenas salvar almas. Jesus é visto como aquele que liberta os oprimidos, em continuidade à mensagem de Êxodo e dos profetas.
práticas e símbolos, comunidades eclesiais de base, leitura popular da Bíblia a partir da realidade dos pobres e envolvimento com o movimento social. Crítica a essa teologia, críticas comuns. Acusação de uso de categorias marxistas. Então, levantou-se logo pessoas contra essa teologia, porque diziam que era uma teologia baseada em Karl Marx, no comunismo, no socialismo. Então, principais nomes, alguns dizem que pode reduzir o evangelho à prática política e social, que é daí a igreja que não prega mais um evangelho pleno, mas simplesmente quer trazer transformação social, ela só faz obra de caridade, né? E é o extremo, todo o extremo é errado. Nós não podemos focar só no espiritual e despedir as pessoas com as mãos vazias, como diz Tiago. Que fé é a minha, que espiritualidade é a minha. Se eu vejo uma necessidade e só digo Deus te abençoe. Mas, ao mesmo tempo, a igreja não é um projeto social onde o nosso papel é sustentar as pessoas e não falar a verdade e gerar transformação. A libertação que Cristo trouxe da pobreza não quer dizer que todo mundo vai ficar rico, porque eu não, enquanto a libertação que Deus trouxe através de Jesus é a necessidade de riqueza, é a necessidade de mudança de patamar social. Por isso que Paulo, quando ele escreve, ele diz assim: vós que são escravos, obedeceis o seu senhor. E os senhores tratam os escravos como irmãos, porque agora vocês são irmãos em Cristo. Então, não tratem, não olhe para ele mais como escravo, mas como um filho. Então, quando ele a carta que ele manda lá para Filemon, se não me falha a memória, que é sobre Onésimo, o escravo, se você ler essa carta, você vai ver que ele está falando disso. Então, qual que é a libertação que Cristo veio? Se eu sou liberto agora, eu estou vivendo no reino, para mim tanto faz agora a minha condição social. Tanto faz, porque eu fui liberto desse pensamento que isso importa. Cristo é suficiente para mim. Aí, esse é um ponto de crítica, porque a igreja muitas vezes fica focada só no social, achando que o nosso papel é acabar com a desigualdade social. Mas ainda assim, não se tira o mérito deles estarem trabalhando por Cristo. Tem que ter muito cuidado, porque eu vejo cristão dizendo assim: ah, não existe cristão de esquerda. Existe teólogos hoje que estão trabalhando em prol de um socialismo onde o evangelho está no meio. Então, existe pessoas que têm uma intenção positiva de ver a divisão de bens, de acabar com a questão da exploração do empregado com o patrão, acabar com essa desigualdade, digamos assim. Então, existem pessoas bem intencionadas e existem pessoas mal intencionadas, pessoas que querem mesmo implantar só o comunismo para acabar com o evangelho. E existem pessoas bem intencionadas no capitalismo que querem ver as pessoas enriquecer mesmo, para que os propósitos de Deus venham com recurso para nós expandir. E existe pessoa mal intencionada que quer usar o capitalismo para ter controle. Então, você tem que saber diferenciar que o reino dos céus não é aqui da terra. Você não pode reduzir Deus a capitalismo, socialismo, direita e esquerda. Você tem que entender que o reino de Deus é uma forma de governo de Cristo e não tem nada a ver com o governo aqui da terra. Teologia da missão integral. Agora a missão integral é a teologia protestante. Por exemplo, quando eu fiz a escola teológica lá do Mevan e MAP, o Mevan acreditava na missão integral. Ele era adepto dessa teologia. Por isso que o foco do Mevan, por exemplo, o Ministério Mevan, que é tão conhecido, era primeiro abrir um centro de reabilitação, ajudar crianças carentes, depois fundar uma igreja na cidade. Mas primeiro começar com obras sociais. E é um DNA deles, porque eles são adeptos à missão integral. Acredite você ou não. Eu fui lá, eu estudei com eles, e o que eles falavam era isso aqui, ó. Surgiu em ambientes evangélicos latino-americanos, principalmente a partir da década de 70, relacionado ao Congresso de Lausanne, que era ensinado lá, que redefiniu a evangelização no contexto social.
Ideia central: a missão cristã deve alcançar o ser humano por inteiro, corpo, alma, relações, justiça social. Era muito falado e ensinado sobre justiça social, tzedakar, elevar as pessoas ao mesmo nível que eu estou. Se eu como picanha, eu elevo as pessoas, eu reparto o que eu tenho e elevo elas ao mesmo nível que eu estou. Então, isso vem da missão integral. E muitas pessoas às vezes não sabem. A evangelização não é só pregar, é servir, amar, defender direitos e promover dignidade. Até hoje, um versículo chave deles é que nós temos que ser a voz dos pobres. Quem tem recurso tem que ser a voz dos pobres, dos necessitados. Então, eles vêm dessa teologia que por muitos é criticado, dizendo que é uma teologia esquerdista, marxista. E não, as pessoas de bom coração, elas querem ver uma transformação social. A salvação envolve restauração espiritual e social. A igreja deve refletir o reino aqui e agora, tanto no anúncio quanto na prática. Práticas e símbolos, ação social junto com evangelização, projetos comunitários, escolas, hospitais, defesa dos vulneráveis como parte da missão da igreja. Crítica comum: alguns conservadores consideram politização da fé, né? Outros acham que ainda é pouco radical frente às injustiças. Principais nomes de pastores ou defensores teólogos: René Padilha, Samuel Escobar, John Stott, influência internacional. Então, tudo isso eu explico para que haja um entendimento que nem todos que defendem, que muitos chamam de esquerda, desejam o mal, mas têm um desejo sincero de reformar o socialismo e o comunismo, assim como a maioria evangélica prefere reformar e manifestar o reino através do capitalismo. Então, assim, hoje a maioria ainda prefere, olha como a nossa teologia, ela é muito capitalista. As pessoas vêm para a igreja com o pensamento de enriquecer. E o que é isso? Isso é a influência capitalista dentro da igreja. Porque em momento algum, no evangelho de Cristo, nós vamos ver pessoas enriquecendo financeiramente andando com Cristo, mas repartindo andando com Cristo. Então, esse pensamento do adquirir, do crescer, prosperar mais que todo mundo porque eu sou evangélico, enriquecer porque eu sou evangélico, isso é o quê? Uma ideia capitalista no meio evangélico. Isso não é puro evangelho. Então, assim, a gente tem que tirar os nossos preconceitos para que haja respeito e entendimento. Provérbios diz que o tolo, ele não quer entendimento, ele quer ter razão. Então, ele defende seus argumentos sem procurar entender o que a outra pessoa entende e deseja. E todo cristão, ele deve de buscar entendimento. Que Deus venha abençoar a tua vida. Estamos encerrando agora esta aula, a nossa sexta aula, e que qualquer dúvida, converse comigo. Eu estou aberto, nenhuma pessoa me procurou ainda para tirar dúvidas. Ou está sendo muito boa a explicação, ou as pessoas estão tímidas, e não estão compreendendo, mas pergunte, entre em contato comigo, vamos conversar, eu te explico mais sobre esse assunto, se você quer se aprofundar, eu posso indicar livros para você, tudo isso para ajudar no teu crescimento. Oramos ao Senhor agora. Pai, eu te agradeço por cada filho, cada filha que aqui está, e eu peço a tua bênção, que tu venha prosperar, são pessoas que estão ofertando na minha vida. Eu quero, Senhor, pedir uma bênção especial, Pai, que seja um final de ano surpreendente, que seja um ano de 2026 surpreendente, eles possam enriquecer, Senhor, em nome de Jesus, enriquecer em generosidade, enriquecer em finanças, que eles possam receber da tua bênção em todas as áreas. Fortalece, dando sabedoria, que o respeito, a honra brote dentro de nós, Pai. Que nós não sejamos intolerantes, Senhor, mas venhamos buscar, Senhor, confiar cada vez mais que o teu reino um dia vai ser estabelecido. E o teu reino não tem nada a ver com o governo dessa terra. O teu reino não é democrático, o teu reino não é capitalista, o teu reino não é socialista, o teu reino não é comunista. O teu reino é um reino onde o Senhor vai manifestar a tua vontade e a verdadeira justiça. E é o teu reino que nós desejamos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até nossa próxima segunda-feira.